Olá, como vão todos vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Quais são os principais setores que estão definindo os rumos do mundo atualmente e onde é que a elite, a classe global dominante, aliás, está focando a maioria dos seus recursos e esforços, atenção e tempo atualmente? São duas as áreas, a área de inteligência artificial e a área de engenharia genética. São nessas duas áreas que estará definido o futuro da humanidade e através também dessas duas áreas de entendimento que será oferecida aquilo que eu chamo jocosamente de a última tentação da humanidade. Vamos ver aqui uma matéria fresquinha saída a respeito dos Emirados Árabes Unidos, prometendo uma implantação responsável, entre aspas, da inteligência artificial. Por que uma implantação responsável? Porque eles sabem que a inteligência artificial, em saindo de controle, causará um desastre muito grande. E vocês acham que ficará sob controle? Evidente que não. Mas vamos ver o que eles têm para nos dizer aqui. O primeiro-ministro mundial de inteligência artificial, a tradução errada, eles querem dizer que é o primeiro-ministro de inteligência artificial no mundo, que surgiu aonde? Nos Emirados Árabes Unidos. Então, os Emirados Árabes Unidos foram o primeiro país do mundo a criar um ministério focado exclusivamente em inteligência artificial, para vocês terem uma ideia da importância que isso terá, especialmente para países como os Emirados Árabes Unidos, que estão dependentes do petróleo para sobreviver, sendo que o futuro do mundo prescindirá do combustível fóssil, porque nós estamos sendo encaminhados, ou pelo menos esse é o plano, para uma diminuição drástica do consumo de combustíveis fósseis, seja com a população atual, ou seja com uma população também drasticamente diminuída, se é que vocês me entendem. Porém, quando você fala em um país, na verdade, você está falando da classe dominante de um país. A classe dominante é um instinto do ser humano, isso está também na classe dominante, que é o instinto de sobrevivência. É quase como que o ser humano reproduzindo uma lei da selva, uma vez que ele não compreendeu a palavra do Cristo, a lei da selva que diz que apenas o mais apto e o mais forte sobreviverá. E eles estão tentando dar um jeito, então, de sobreviver nesse mundo que está arrumando para a inteligência artificial, que está entrando e já entrou, já a partir de 2020, nessa nova era tecnocrata da quarta revolução industrial. Então, eles criaram aqui o primeiro cargo de ministro de inteligência artificial e eles estão buscando benefícios econômicos. Não estão apenas buscando benefícios econômicos, pois buscam se tornar uma nação líder no setor. Lógico, eles têm de se concentrar nisso porque eles não têm tantos recursos naturais quanto os outros. O petróleo está com os dias contados. Então, o ministro de Estado para a Inteligência Artificial dos Emirados Árabes Unidos, Omar bin Sultan Al Olama, disse que as considerações de qualidade de vida são fundamentais e também enfatizou a importância de uma implantação responsável com impactos potencialmente reverberando por décadas. Estamos olhando para a inteligência artificial como uma ferramenta. Seria a maneira correta de se olhar, mas talvez essa ferramenta acabe se voltando contra o próprio forjador. Ele disse isso à IFP em entrevista em Dubai. É uma ferramenta que precisamos usar para liberar o aspecto de qualidade de vida. Por quê? Porque se a humanidade pensasse na inteligência artificial como um meio de realmente favorecer toda a humanidade, nós estaríamos adentrando numa espécie, segundo a visão deles, de paraíso na Terra, onde tudo será produzido em abundância com a menor quantidade de recursos naturais sendo explorados para alcançar uma quantidade ainda maior de bens e benefícios. Mas talvez o entendimento deles seja que isso será possível, mas não para uma grande quantidade de pessoas. Então aquilo que uma grande massa de pessoas precisava existir para produzir, agora poucas máquinas poderão fazer em lugar dessas pessoas. E aí muitas pessoas deixarão de ser necessárias, principalmente os operários. É mais ou menos como naquele curta iPad Got 2 ou Gêmeos, que mostra aquele operário afundando naquela gosma verde com foice e martelo. Por quê?
porque o setor do operariado está sendo cada vez menos importante no mundo, tanto no campo quanto nas cidades. Os Emirados Árabes Unidos também chamam a inteligência artificial de inteligência de máquina, definindo-a como um ramo da tecnologia que permite que os sistemas, abre aspas, pensem, aprendam e tomem decisões como humanos, fecha aspas, que poderiam suportar tudo desde virologia até transporte. Sim, o ganho econômico é algo que todo país quer e nós também queremos, acrescentou Olama, mas queremos garantir que o desenvolvimento e a implantação e o uso da inteligência artificial sejam responsáveis. Eu até pergunto, porque eu tenho certeza que as pessoas que são desse ramo, algumas delas me assistem, qual seria a principal referência brasileira em busca pela inteligência artificial? É lógico que existe, todos os países estão buscando isso. Até mesmo os mais pobres estão de uma maneira, evidentemente, menos efetiva, mas todos estão buscando. Qual seria o centro de referência no Brasil? Podem colocar aí nos comentários. Enfim, ele recebeu a nomeação de ministro um ano depois que os Emirados Árabes Unidos também nomearam ministros da felicidade, na esperança de criar uma sociedade mais feliz e tolerância, visando principalmente promover a convivência no país do Golfo, onde os estrangeiros compõem a maioria da população. Então, o objetivo declarado dos Emirados Árabes Unidos é se tornar uma das principais nações de inteligência artificial até 2031, criando novas oportunidades econômicas e de negócios e gerando até 335 bilhões de dinars em crescimento extra. Eu apostaria principalmente em 4 ou 5 países como os cabeças da inteligência artificial. Estados Unidos e China, sem dúvida nenhuma, Israel e Alemanha e a Rússia. Seriam os países aí que eu acredito que vão liderar. Não que outros não cheguem perto, mas eu apostaria mais nesses 5 por enquanto. Aí alguns vão ficar simplesmente como provedores de matéria-prima e ficarão aí como gigantescos parques florestais, porque até mesmo a agricultura estará sendo concentrada em áreas específicas, todas elas geridas por inteligência artificial. Até mesmo os carros, como eu vinha falando para vocês anos atrás, os Ubers da vida serão substituídos por inteligência artificial. Veja aqui, por exemplo, o rico país do Golfo investiu pesadamente em tecnologia na última década, diversificando sua economia e reduzindo sua dependência do petróleo. Lógico, eles sabem o que está planejado, né? Suas apostas incluem carros sem motorista, com táxis autônomos, já testados nas ruas da capital de Abu Dhabi, enquanto Dubai, outro dos 7 Emirados do país, pretende ter 1/4 de seu transporte sem motorista até 2030. 1/4 do transporte até 2030 não terá motorista. Isso vai incluir transporte de caminhão, trem, avião. Sim, avião já é praticamente dirigido por inteligência artificial hoje. É lógico que os pilotos são fundamentais ainda, muito também por conta do fator medo, né? As pessoas teriam um pavor de imaginar que estão entrando em um avião que decola por inteligência artificial e que pousa por inteligência artificial, por enquanto auxiliado pela capacidade humana. Mas o ser humano cada vez menos interfere no pouso e decolagem, principalmente na condução durante o percurso da viagem, né? Ele apenas monitora, basicamente. E aí nós veremos isso em terra, agora em veículos como os carros e caminhões, coisas que a gente vem falando há anos, inclusive. Aí eles falam aqui do elemento medo. Se você está lidando com algo que não entende, terá um aspecto, um elemento de medo associado a ele, e isso é de natureza humana. Então as pessoas da nossa geração mais velha terão mais resistência a aderir a esse tipo de coisa, porque nós temos receio de que a máquina vá falhar. As crianças, os adolescentes já vêm com uma tendência a aceitar mais facilmente isto. Por quê? Porque primeiro são mais novos e, portanto, mais ingênuos, não viveram tempo suficiente para compreender que nada que o ser humano crie realmente é garantido. Tudo que o ser humano cria é passível de falha e muitas vezes muitas falhas e falhas fatais, né? Porém, eles vêm já imiscuindo o seu conhecimento através, em conjunto com a internet e com toda essa tecnologia, então eles tendem a confiar mais do que a gente
e aí, né, as novas gerações vão abrir mais facilmente as portas para a tecnocracia. Isso é uma coisa bem óbvia, né? Hoje as crianças nascem já com um tablet na mão, praticamente, né? Então a gente ainda nem sequer está conseguindo vislumbrar adequadamente o impacto da tecnocracia, das novas tecnologias no mundo. Quando eu vejo esses carros autônomos, eu me lembro daquele antigo filme, né, que eu nem posso dizer o nome dele completo por conta dessas restrições do YouTube aqui, mas ele era chamado Christine, o carro assador de sinos, né? Vocês entendem a troca das palavras. Christine, o carro assador de sinos. Quem é que garante que futuramente essa inteligência artificial, ou programada para se voltar contra determinadas pessoas, não jogue um automóvel para fora da pista, ou simplesmente porque um algoritmo determinado concluiu que aquelas pessoas são inconvenientes e, portanto, ou não vai trabalhar para elas, não vai abrir as portas, não vai funcionar, ou mesmo funcionar criando uma armadilha e jogando o carro ribanceira abaixo. Quem é que garante? Ah, Jason, mas isso jamais... Bom, vamos pegar então apenas o aspecto mais fácil de as pessoas acreditarem, que é a impossibilidade de você utilizar. Você chega no carro, o carro simplesmente não abre porque você não se submeteu a uma certa picada de abelha, por exemplo. Você não tem o passe, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha recursos, você não entra no veículo. E agora, né, nessa hipótese que nós formulamos, não há mais carros que você possa pilotar. Então você está passível aí de ser submetido a um sistema totalmente draconiano para que você possa transitar para um lado e para o outro. Já não é assim, parcialmente, de um país para o outro, você não entra e não sai de um país ou outro sem ter uma determinada condição aí que foi imposta a quase o mundo inteiro, e assim vai ser, às vezes, até para você atravessar de um bairro ao outro da sua própria cidade. Quem viver, verá. As coisas estão se precipitando cada vez mais rápido e a gente só vem comentando, porque alterar o curso das coisas já não é mais possível. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.